Vejam, é um tempo de anúncio, de juízo. Isso nos fala de quê? Dos ministérios das duas oliveiras, que são os que têm o trabalho para anunciar o juízo divino, como Moisés fez no Egito, no reino de Faraó, que representa o reino dos gentios, o qual está sob o império ou reino das trevas. Na mensagem, hoje se cumpriu. Essa escritura nos diz na página 6. E parte da 7 diz: hoje se cumpriu essa escritura. Quão precisas são as escrituras? Note em Isaías 61, do 1 ao 2, e ali é onde o nosso Senhor estava lendo. Agora, na metade do segundo versículo, ele parou onde ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Ali se deteve, parou. Por quê? Porque a outra parte do versículo, para trazer juízo, não se aplicava à sua primeira vinda, senão à sua segunda vinda. E escreve a segunda vinda. E então vemos que as Escrituras nunca falham, são sempre perfeitas. Jesus parou exatamente onde a Escritura parou, porque até ali era o que haveria de ser vindicado, cumprido, escreve, de ser vindicado em seu dia. Agora, isso foi em sua primeira vinda. Na segunda vinda é quando trará o juízo sobre a terra, não naquele dia. Isso foi melhor, quando haveria de pregar o ano agradável. Percebam o Messias de pé ali na plataforma, se identificando com a palavra de promessa para aquela era. Ele escreve Messias e desenha uma estrela de Davi. Quão tremendo o Messias de pé diante da congregação. E observem nas palavras tão preciosas quando ele disse: para pregar o ano aceitável. E desenha uma pirâmide e as eras. O ano aceitável, como todos sabemos, como leitores das Escrituras, é o ano do jubileu. E quando todos os escravos e prisioneiros, os que tiveram que entregar um filho ou uma filha para pagar alguma dívida, e estes estavam em escravidão, não importava quanto tempo tinham estado em escravidão ou quanto tempo restava da sua sentença. Ele escreve jubileu e a grande trombeta do Evangelho. Quando ouviram que vinha o ano do jubileu e ouviram o som da trombeta, todo escravo podia receber a sua liberdade se desejasse assim. E ele escreve o Evangelho, a trombeta. Todo escravo podia receber a sua liberdade se assim o desejasse. Já não precisava ser escravo, mas se alguém desejasse permanecer como escravo, então tinha que ser levado ao templo e colocado ali junto à coluna, pegava ali uma lenha e ali furava a orelha, então ele tinha que servir ao seu amo pelo resto da sua vida. Que exemplo tão perfeito do Evangelho de Jesus Cristo. Quando o Evangelho pregado, o ano agradável, o tempo do jubileu, não importando a cor da pele, sua denominação,
os submetidos no pecado ou o que tivesse de mal, podia ser livre quando ouvisse a trombeta evangélica de Deus. E então ficava livre. Mas se desse as costas à mensagem e se negasse a ouvir, então percebam, pegava a orelha. Isso quer dizer que ele ele ultrapassava a linha entre a graça e o juízo e jamais ouviria o evangelho. Você jamais progredirá, vai permanecer como escravo ao sistema na qual se encontra pelo resto da sua vida. Se você se nega a ouvir, o ano aceitável, e escreve ano aceitável. Agora, como disse, a outra parte do versículo 2 não era preciso explicação. Ali naquele então, mas agora, no tempo que se aproxima, vai ser quando o Messias trará juízo. Agora, como foi possível que aquelas pessoas não reconhecessem quem ele era? Como passou despercebido por eles? E ele escreve: Messias trará juízo, o pregará, falará. Como pode ser, quando foi mostrado tão claramente, como escapou deles isso? Quando ele, reticências, que palavras tão tremendas, pensem nisso. Hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Quem disse isso? Deus mesmo, que é o intérprete de sua própria palavra. Hoje se cumpriu essa escritura. O Messias mesmo, ali, de pé, na presença daquela congregação, lendo uma porção da Bíblia correspondente a si mesmo, e depois dizendo: hoje se cumpriu essa escritura. Contudo, não puderam captar. Que grande tragédia seria isso! Mas assim aconteceu, e assim tem acontecido muitas vezes. Como pôde acontecer? Foi desde então, como sempre, por causa de crer na interpretação humana da palavra. Essa foi a causa. E escreve: por causa, por crer. Ou seja, por crer na interpretação humana, não puderam captar. Continua dizendo: e agora, vamos continuar aqui para cumprir o que eu prometi a vocês. Ou seja, ele vinha lendo do livro dos selos. Podem procurar aí na página 368 dos selos. Diz, o nosso irmão William começa a ler dessa página: o mundo está sendo em esforço, está em angústia, como disse Isaías. Mas por quê? É que está tratando de dar à luz a um mundo novo para o milênio, onde não existirá o pecado. Está tratando de dar à luz um mundo novo para um povo novo, que não pecará nem corromperá. Correto. Tudo está em angústia. E agora tudo está em angústia, nosso irmão William diz. Por isso, nós também estamos em angústia. A noiva está em angústia para dar à luz a Cristo Jesus. Aí nós temos a promessa de como Maria deu à luz a Cristo. Agora a noiva está representada em Maria. Por isso a vinda do Senhor
que é um mistério e que, consequentemente, é uma promessa que vai ser cumprida em segredo. Por isso diz que virá como ladrão de noite, ou seja, que vai chegar esse cumprimento e ninguém perceberá, exceto os escolhidos. Os escolhidos, sim, perceberão o que está acontecendo no meio deles. Vão perceber o cumprimento da sua vinda. É que confundem, como se confundiu o povo hebreu e os seus líderes religiosos. Agora, observem, vejam na mensagem: Senhor, senhores, este é o tempo que foi pregado em dezembro de 1962 e depois em 63, no dia 28 de fevereiro, foi que apareceu esse sinal do Filho do Homem no céu. Mas nesta mensagem, ele nos fala de tudo isso que estaria acontecendo, o qual nós lemos em várias ocasiões, alguns extratos daqui, mas vamos ver uma parte onde nos diz, na página 15, diz: lembrem, foram os líderes religiosos daquele tempo que confundiu ao povo. Diz os líderes, ou seja, esses escolhidos verão esse cumprimento, é que confundem como se confundiu o povo hebreu e os seus líderes religiosos. E vejam, diz na página 15 abaixo, 16, diz: e então encontramos, tenho tratado de dar o pensamento, mas tomaria muitas horas, como eles constantemente se moviam dessa forma, mas eu tinha medo disso. Esse mago disse: nunca vais triunfar no leste. E ele disse: tu nascestes para um signo. Ou seja, isso foi para que saibam do que ele vem falando. Vamos ter que ir desde cima para que tenham. Vejam, diz: de algum modo, eu fui um pouquinho antes para que vejam o que o irmão Branham vem falando. Diz: de algum modo, não vi irmão Fred. Está aqui, irmão Sodman. Ele tem o jornal. Talvez amanhã pela noite pedirei que tu leias. Essa noite eu não tive tempo, assim que vocês podem ver e observar exatamente esses magos judeus ali na Babilônia, estudando os astros, as estrelas, e viram cair essas estrelas em uma constelação. E quando viram, souberam que o Messias estava na terra. Aqui entraram em Jerusalém cantando, em uma viagem de 2 anos. Lembrem que tudo o que Deus vai mostrar ou vai cumprir na terra, mostra nos céus. Nesses dias também houve sinais no céu, e eu acho que hoje ou ontem estiveram alinhados também alguns planetas, uns 5 planetas. Podem procurar aí na internet. Vejam como Deus mostra nos céus
tudo o que Ele está e estará cumprindo na terra, porque essa é a primeira Bíblia. Onde está o que nasceu, o Rei dos Judeus? E ele escreve a constelação das estrelas, dizia que o Messias estava na terra. Eles foram rua acima e rua abaixo, mas Israel riu deles. Este grupo de fanáticos nunca souberam nada sobre isso, mas o Messias estava na terra. E escreve o verbo de carne, o véu de carne, o véu de carne, escreveu. E agora, vocês conhecem o resto da história, o que eles disseram. Agora vamos ler isso amanhã, pela noite. Agora, chegando a isso que as visões nunca falham, porque são de Deus, todo o longo da viagem algo tem estado me falando. Então, quando esse mago me contou essas coisas, apenas eu sendo um rapazinho, acho que foi antes disso, eu era um guarda de bosque, essas coisas me atemorizavam, porque estava temeroso do que era um mago. Mas mais tarde eu li que o mago na Bíblia estava correto observando esses corpos celestiais, porquanto Deus o declara primeiro no céu, antes de que o declare na terra. E ele escreve zodíaco. E também escreve Deus o declara no céu, antes que na terra aconteça. Mas disse, Deus não faz acepção de pessoas em todas as nações, senão que em toda nação se agrada do que o teme. E então, encontramos que ele tem tratado de dar um pensamento, mas tomaria horas inteiras. Como eles constantemente se moviam desse jeito, se movimentavam dessa forma, mas eu tinha medo disso. Esse mago me disse, nunca vais triunfar no leste. E ele escreve, nunca vais triunfar no leste. Tipo de é igual, não vais triunfar em Israel. Porque não era ele que tinha que ir a Israel. E ele disse, nasceste para um signo, disse, esse sinal, essa constelação, quando se cruzaram ali no dia que tu nasceste, elas estavam penduradas ali para o oeste, tu tem que ir para o oeste. E eu disse, esqueça, não tive nada a ver com isso, embora que a longa não saiu do meu coração. E então, quando eu estive ali naquela noite, não pude entender do que se tratava essas visões. Meus irmãos batistas me disseram que isso era do diabo. E então, quando aquele anjo apareceu, ele absolutamente mostrou na Escritura e disse, segundo era então, quando os sacerdotes estavam discutindo a respeito de que tipo de abrigo usar, que tipo de roupa e todo o resto, discutindo a respeito de suas diferenças, disputando sobre suas diferenças, os magos estavam seguindo a estrela de Cristo, e escreve desenha uma estrela de Davi, ou seja, que os sumos sacerdotes e todos estavam ali com as suas coisas, enquanto isso, esses magos estavam seguindo a estrela. Quando os pregadores disseram que Jesus era um impostor, um Beuzebu, um demônio, um Beuzebu, um demônio se levantou e disse, ou seja, quando os pregadores diziam, tu és um Beuzebu, tu és um impostor, um demônio se levantou e disse, sabemos quem és, o Santo de Deus, por que vens atormentar-nos diante do tempo? Quando Paulo e Silas desceram pregando o Evangelho, uma adivinha sentada na rua, reticências, e os pregadores do país disseram, estes homens são impostores.
eles desgarram nossas igrejas e assim sucessivamente, copiando o mundo ao contrário com sua corrupção. Mas o que aconteceu? Aquela pequena adivinha disse: esses são varões de Deus que nos ensinam o caminho da vida. Paulo repreendeu aquele espírito que estava nela. Ele não precisava de ajuda alguma para que testificassem de quem eles eram. Jesus sempre lhes disse que se calassem, ou seja, os demônios disse que se calassem. Mas isso é para mostrar a eles que algumas vezes os demônios sabem mais a respeito das coisas de Deus que os pregadores. Eles vêm a ser tão atados, eclesiasticamente amarrados. Os pregadores, isso foi assim na Bíblia, e Deus não muda. E aqui o nosso irmão William está nos dizendo, diz, é que confundem como o povo hebreu se confundiu e seus líderes religiosos confundiram a segunda vinda com a primeira vinda e estavam esperando ele como ele viria em sua segunda vinda. E em sua primeira vinda ele viria em uma forma simples para morrer como cordeiro, mas estavam esperando ele como leão, como rei. E agora, o cristianismo está esperando como ele vai vir no final da grande tribulação, como ele vai vir para estabelecer o milênio depois da grande tribulação. Mas não perceberam, não se deram conta de que antes de começar a grande tribulação, a sua vinda será em segredo para a sua igreja, porque ele vem por sua igreja. E esse é o mistério que está no sétimo selo. Como virá? E quando virá? Ele falou na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, onde ele disse que não tinha sido aberto esse mistério e que estava bem. Estava bem que ainda não tivesse sido aberta. Na página 14, diz, na metade da página, agora Deus tinha um propósito e um mistério escondido. Eu quero falar sobre isso a essa igreja nesta manhã. O mistério escondido que Deus teve na sua mente antes do início do mundo e de como tem vindo se abrindo até chegar a esta mesma hora em que vivemos. Depois vocês vão entender claramente o que está se fazendo. Esse mistério tão grande é algo muito secreto, algo que ele tem mantido como segredo. Ninguém sabia nada, nem ainda os anjos sabiam disso. Ele não revelou, por isso foi que, sob o sétimo mistério, quando foi aberto o sétimo selo, houve silêncio. Quando Jesus esteve sobre a terra, perguntaram a ele, quando voltaria? E ele respondeu, nem o Filho sabe quando isso acontecerá. Mas depois que ressuscitou e obteve o corpo glorificado, aí sim. E então Deus tem tudo isso em si e é um segredo. Por isso houve silêncio no céu por quase meia hora e os 7 trovões trovejaram e foi proibido João escrever a vinda do Senhor. Essa é uma coisa que ele ainda não revelou. Como virá? E quando virá? E escreve a vinda do Senhor, o sétimo selo. O nosso irmão William continua dizendo aqui, portanto, esse é o segredo, o mistério do sétimo selo, que vai conhecer a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, vai ter a fé, a revelação, para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro e, consequentemente, isso será o nascimento de Cristo e através da sua igreja noiva, que está com dores de parto, para dar a luz a Cristo.
o que será o nascimento de Cristo em e através da igreja noiva, a revelação da sua vinda, a revelação do sétimo selo. E na mensagem também que estivemos lendo, Senhor, este é o tempo, na página 46, nos diz: agora só resta uma coisa, e isso é os 7 trovões que não conhecemos e não trovejaram em vão. Deus não faz coisas para brincar. Nós brincamos e agimos com bobagem, tontamente, mas Deus não. Tudo com Deus é sim e não. Ele não faz piada. Ele não faz piada. Ele quer dizer o que ele diz, e nada diz a menos que tenha algo de importância. Ou seja, ou é crente ou é incrédulo. Não tem meios crentes. E os 7 trovões, aí é a revelação aqui de Jesus Cristo, é algum mistério. Não diz a Bíblia que essa é a revelação de Jesus Cristo. Se escreve do sétimo selo. Bom, há algum mistério oculto nisso, ou seja, a segunda vinda do Senhor. O que é? O tem os 7 trovões, e escreve os trovões. Ele disse, ele não brinca, ele não brinca. Agora veja no livro dos selos, na página 115, cento e 17, diz: agora pense bem. João escreveu isso que temos, mas quando começou a escrever, os outros 7 trovões lhe disseram: não escrevas. Agora João tinha a comissão de escrever tudo o que visse, mas quando trovejaram esses 7 trovões de Apocalipse 10, então foi dito a ele: não escrevas nada disso. Esses são mistérios que ainda não conhecemos, mas a minha opinião é que serão revelados já muito em breve, e isso repartirá fé e graça à noiva para ser raptada. E escreve fé de rapto nos 7 trovões. E também os trovões, a fé para o rapto. Estivemos estudando tudo o que sabemos, todas as dispensações, e vimos todas estas coisas. Vimos os mistérios de Deus, temos visto a grande reunião da noiva nos últimos dias. Contudo, tem algo ali ainda ao qual não podemos chegar. Tem algo ali. Mas eu imagino que quando esses mistérios comecem a se manifestar, Deus disse: paramos isso. Eu vou revelar isso naquele dia. João, não escrevas isso, porque tropeçarão com ele. Deixa passar. Mas eu o revelarei naquele dia. E escreve 8º dia, quando tenham necessidade de sabê-lo. E escreve necessidade de saber. Ou seja, quando a igreja já esteja a ponto de ser raptada, que precisa isso para ir, aí é que vai ser revelado. Não podia ser revelado antes. Se fosse revelado antes, o rapto já teria acontecido. E agora, não trovejaram em vão. Lembrem, a gotinha de tinta, tudo tem um propósito e uma causa. Percebam que o Criador pronuncia essas coisas e João ouviu uma voz, e João ouviu essa voz e foi aberto. Mas agora o Cordeiro está mostrando a João, em forma simbólica, o que deve escrever para a igreja.
o que ele quer que a igreja saiba. Por exemplo, lhe diria: não diga completamente o que é isso. Não vai dizer isso é assim, isso é o que está sob o sétimo selo. Não diga desse jeito, porque se eu te disser isso, então todo o plano através das eras se lançaria a perder. Mas isso, melhor, é um segredo. Ele simplesmente, reticências, como por exemplo a sua vinda, ele disse: agora ninguém vai saber quando venha, simplesmente virei. Isso é tudo. Não é negócio meu saber quando, apenas corresponde a estar preparado. Continua dizendo aqui nosso irmão William, continuando na citação da página 368, que foi a que vinha lendo. Tudo está em angústia e gemendo, porque algo está a ponto de acontecer. E este sexto selo dá lugar a tudo isso. Ou seja, que dá lugar ao nascimento de um novo mundo, ao nascimento de Cristo, através da igreja noiva e inúmeras outras coisas. É que a sétima trombeta, que as duas oliveiras assou, Moisés e Elias, do qual Cristo falou quando disse: e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos de uma a outra extremidade do céu. Mateus 24, 31. E na mensagem que lemos também, que estivemos lendo, Senhores, esse é o tempo, na página 50, diz: agora está claro, quando foi aberto o primeiro selo, o selo que estava dentro do livro, esse mistério que estavam proclamando-se: justificação, santificação, Igreja Católica Romana, protestantes, e quando todas essas pequenas batalhas e coisas deixaram esses cabos soltos na palavra de Deus, e o sétimo anjo vem e os junta a todos e os explica. Vem, e quando ele consuma, 7 trovões falam, e João começou a escrever, e ele disse: não escrevas, senão sela. O primeiro selo foi aberto dos selos no interior do livro, abriu como um trovão. Continua dizendo aqui o nosso irmão William, vejam, esta sétima trombeta são as duas oliveiras com a mensagem final de Deus, soando a trombeta, a mensagem de Deus. Isso é no cumprimento da festa das trombetas, de Levítico capítulo 23, versículo 24, e isso corresponde ao ano novo no meio dos judeus, ou seja, que nos fala de algo novo, um ano novo, mas essa festa das trombetas contém esse mistério, e quando se faça a realidade isso tudo, estaremos na festa das trombetas, desfrutando o som dessa trombeta, a voz de Cristo, falando à sua igreja e ao povo hebreu. E ali ele nos disse que a festa das trombetas estava por se cristalizar. Isso foi por ali, por dezembro de 2016, falou ali quando estava falando os hebreus, ou seja, que já estava quase por se cumprir, e chegaria um momento onde já estaria de cheio a festa das trombetas, onde a igreja estaria ouvindo-as, e o povo hebreu também vai estar ouvindo
Lembrem que o reverendo William Branham queria pregar a respeito das trombetas, das taças e das pragas, mas ele queria fazê-lo em uma carpa, uma grande carpa que ele viu. Unam isso à visão da carpa. Está ligado ao cumprimento da visão da carpa. Lembrem que quando pregou os selos, vamos dizer oficialmente, foi em um tabernáculo que foi restaurado. Esteve nesses dias na dedicação do tabernáculo, do novo tabernáculo, porque foi feito novamente no mesmo lugar. E agora, para pregar das trombetas e das taças e das pragas, ele queria um novo tabernáculo, uma carpa catedral. Para pregar isso, se vocês procuram no livro de citações e em outras mensagens vocês vão encontrar sobre isso, vamos procurar em algum lugar, ali no livro de citações, onde ele falou em várias ocasiões, mas vamos aí a algumas delas e nada mais, na página 152, na página 152, parágrafo 13, 13:53 diz: E estamos esperando tão logo possível de fazer um modo na qual possamos ter, onde possamos trazer todos juntos, talvez debaixo de uma grande carpa, onde eu estou sentindo muito definitivamente guiado para pregar sobre as 7 taças na Bíblia. E escreve carpa e as 7 taças. E escreve 2002 e uma estrela de Davi. E na página 246 dos selos, ali nos diz, na metade da página, agora eu quero que notem, este é o último dos cavaleiros pelos quais se revela a obra do Anticristo. Amanhã nós veremos as almas sob o altar, depois o juízo, depois a saída ao fim da era, e será o fim do tempo e de todas as coisas. Neste 7º selo são derramadas as taças e todo o resto. Ainda não sei o que é. E ele escreve as taças no 7º selo. E vamos a outro lugar que também nos fala o desejo dele de pregar sobre as taças e as trombetas. Na página 155 também nos fala no parágrafo 1386, diz: eles têm grandes câmeras. (326) 326 e 13:26 e 13:87. Vamos a 13:86. Eles têm grandes câmeras no Monte Leimon. Ainda não viram a nuvem se levantando de onde estávamos parados e se movendo ao oeste, mostrando que o tempo terminou. Não pode passar aqueles pontos da costa ocidental. E escreve os 8 anjos na nuvem e Alasca. O juízo atingiu da mesma maneira que se foi subindo diretamente sobre Fênix. E ele escreve: o juízo atingiu, ia ao oeste. O tempo terminou.
E mais à frente, através de Prisco, através da montanha, a costa ocidental, aonde ia diretamente para cima, ao Alasca, está trovejando, se dirigindo direto a esta direção. O Deus do céu prometeu que no tempo da tarde haveria luz, a luz do entardecer. Faz 3 anos esse mistério era uma profecia. Que hora é, Senhor? Mas agora é história, está no passado. A promessa se cumpriu. E na 13:8:7 diz: agora, ao fazer isso, tenho vindo aqui com o propósito de ensinar as últimas taças, últimas 7 taças, e aí escreve novamente 2002, e as últimas 7 trombetas, e o último 7 trovões do livro do Apocalipse, ligando-os juntos nessa hora em que vivemos, seguindo a abertura dos 7 selos. E escreve as 7 trombetas, as 7 taças, os 7 trovões. E também escreve: o ensinamento na carpa é igual, os trovões, as trombetas. E continua dizendo o nosso irmão Branham, as 7 eras da igreja. E escreve uma carpa, pelo qual não poderíamos obter campo para fazê-lo, pelo qual eu espero que tão logo quanto eu possa, nós podemos obter um lugar suficiente para isso. Seja aqui ou em Louisville, New Albany, ou seja, que coloquemos uma carpa para que possamos ficar. Tudo que o Senhor nos guia a fazer. E escreve novamente 2002 e escreve carpa. Algo estava mostrando a ele ali com isso. Porque o cumprimento do nascimento desse filho através da noiva era o cumprimento do mistério do 7º selo. Essa é a revelação que os trovões trazem, que dá a fé de rapto. Vejam, continua dizendo, essa é uma bênção que corresponde às 2 oliveiras, onde esses ministérios operados pelo Espírito Santo estarão falando a respeito do juízo divino que virá sobre a raça humana, como Moisés falou dos juízos divinos que viriam sobre o Egito. Na 14:09 também nos fala algo ali. Da página 157 do livro dos selos, corrijo, do livro de Citas, parágrafo 14:09 diz, no final, diz, apenas esperem até que cheguemos a abrir essas pragas e selos e estes 7 trovões. E também escreve 2002. Vejam que tem lugar. Oh, irmãos, melhor que vocês cheguem a Gozém enquanto há tempo para chegar a Gozém. E escreve os trovões, os selos e as pragas. Continua dizendo aqui nosso irmão William, agora para esse terremoto que haverá para a ressurreição dos mortos, vamos estar aqui. Por isso, cada vez que acontecem terremotos, estamos alertas. Será da ressurreição? Algum vai ser. E vamos saber quando comecem a aparecer os santos ressuscitados, e tudo isso vai acontecer no meio da igreja desse tempo final, onde vai ter uma grande carpa catedral, porque dizem, veja como se move a ressurreição, diz, a ressurreição e a carpa. Isso está, não sei se é na página de trás. Vamos ler se nós acharmos.
Na página 12 me informaram aqui, vamos ver se é na página 12. Sim, página 12. Parágrafo 96 diz: muitas vezes está escrito entre linhas, quando obtenhamos nossa grande carpa e ficaremos de pé em alguma parte, tomaremos tempo para falar essas coisas que estão nas entrelinhas. Observe a ressurreição e as coisas como se movem ali. Onde? Em uma grande carpa. E escreve: na carpa é igual à ressurreição. Agora vejam como ele ali nos diz que vai ser o da ressurreição. Ou seja, nós sempre nos perguntamos isso quando acontece um terremoto. Algum deles vai ser, e vamos saber quando comecem a aparecer os santos ressuscitados. Ou seja, que vai ser algo que vai começar a acontecer. E nós começaremos a vê-los. Agora, quem será os que o verão? Todos nós. O verão os que terão a fé de rapto. Não pode se desligar a fé de rapto do ensinamento sob a carpa. Assim que não se assustem. Se aparece alguém ali para vocês, por ali, visitando. Por isso sempre temos que estar nesse ambiente, esse ambiente espiritual, em todos os lugares, meditando sempre, porque de um momento a outro, isso vai começar a ser uma realidade. E vamos saber quando comece a aparecer os santos ressuscitados, e aí seremos transformados, e consequentemente estejamos preparados. Estará sobre a terra pregando a mensagem final de Deus, onde estará sendo dado a conhecer o juízo divino que virá sobre a terra. E na mensagem que estará, veja o que estará ocorrendo na terra quando isso aconteça. Estará se pregando o juízo divino que vai cair sobre a terra. E na mensagem, eu tinha ouvido, mas agora eu vejo, nos diz na página 23, abaixo, 23, 24. Agora notamos aqui em Lucas, no capítulo 17, no versículo 30, ele disse: nos últimos dias, quando o Filho do Homem revele a si mesmo, como fez antes em Sodoma e Gomorra, existirá a mesma condição. Ele falou de Moisés, e perdoe, não foi de Moisés, senão de Noé. Como as pessoas estavam comendo, bebendo, e assim sucessivamente, casando-se e dando-se em casamento. Então, ele veio e disse: como foi nos dias de Ló, assim será no tempo em que o Filho do Homem seja revelado. Agora observem, o Filho do Homem foi revelado ao grupo de Abraão como homem. Filho do Homem, escreve Filho do Homem igual profeta. Como um profeta em forma de carne humana, como um homem ordinário,
com seus Y vestidos. Abraham lo llamó E Abraão Elohim. compõe seus vestidos, e Abraão chamou de Elohim. Aquí que Agora en los Jesus últimos prometeu días aqui que nos últimos el Hijo del dias Hombre o será Filho do Homem será revelado outra vez ao mesmo tipo de a la grupo, simiente de Abraham, a semente de Abraão, justamente antes que el fuego antes caiga. que o fogo caia. Y él escribe, antes E ele de caer el escreve: fuego, antes de cair o fogo, Elohim se revela a se la simiente de revela Abraham. à semente de Abraão. Recuerden, Lembrem, la iglesia a igreja no recibió ninguna não otra recebeu prueba. nenhuma outra Abraham prova. y ellos no lo hicieron. Abraão e eles não fizeram. O filho prometido que estavam procurando foi trazido justamente depois daquele. E a igreja está procurando ao filho prometido. Ele virá justamente depois dos dias desse ministério. Ele será revelado desde os céus. Agora, o vemos muito simples. Vai acontecer. Agora, a única coisa que tem que haver é algo que comece a bater. Escreve bater. Que se introduza dentro de um homem, e Deus o vindica e diz, e mostra que é uma coisa que há de acontecer, e você vai e reticências, e desenhe uma estrela de Davi, tal como Moisés fez. Ele não queria libertar aqueles filhos, mas Deus falou em uma sarça ardendo. Ele não queria ir, mas tinha que ir. Moisés tinha ouvido dele, sendo grande Jeová, mas então ele pôde vê-lo. Ele estava na forma de uma coluna de fogo, e ele escreve coluna de fogo, o pilar de fogo. Eu tinha ouvido de ti, mas agora te vejo. O que estava ele vendo dentro? E escreve entendendo. O que estava vendo dentro? Sua palavra vindicada. Continua dizendo nosso irmão William, e agora? Em Apocalipse capítulo 10, onde Cristo, o anjo forte, desce do céu, esse anjo forte, Cristo em seu corpo angelical, o que esteve no Antigo Testamento com Moisés, o que visitou muitos homens de Deus, como Abraão, Isaac, Jacó e os demais profetas, apareceu em forma visível em seu corpo angelical. Esse é o que vem com o livrinho aberto em sua mão e, consequentemente, vem com o título de propriedade. O que Adão e Eva perderam, agora será restaurado novamente à terra, aos escolhidos de Deus, e, consequentemente, será dado a alguma pessoa que estará no meio da igreja de Jesus Cristo como mensageiro de Cristo para a sua igreja. E assim vem a igreja de Jesus Cristo, título de propriedade. Sem esse título de propriedade, não vai ter ressurreição dos mortos, nem transformação. Esse é o título de propriedade da vida eterna. E para retornar à vida eterna, tem que ter o título. Adão o perdeu e perdeu a vida eterna. E agora, o versículo 8 em diante do capítulo 10 de Apocalipse diz: lembrem que João representa a igreja do Senhor Jesus Cristo passando por diferentes etapas e, consequentemente, também representa a cada mensageiro de cada etapa. Capítulo 10, versículo 8, a voz que ouvi do céu falou outra vez comigo e disse: vê e toma o livrinho que está aberto na mão do anjo que está de pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo que me desse o livrinho, e ele me disse: toma e come-o, e será amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E então tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, mas quando comi, se tornou amargo no meu ventre. E ele me disse: é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Esse é o que tem a mensagem para todas as nações no tempo final. Quando Cristo toma o título de propriedade, o abre no céu e o traga à terra,
o entregará a esse homem. E, consequentemente, ele estará na igreja do Senhor Jesus Cristo e estará crescendo de fé em fé, de conhecimento em conhecimento. E quando receba este título, será adotado. Virá a transformação para ele e também para todos os escolhidos desse tempo. Sem esse título de propriedade, não haverá adoção. Seremos adotados fisicamente em um corpo eterno e, consequentemente, a vida eterna física. Agora vejam, nesta mesma mensagem eu tinha ouvido, mas agora eu vejo na página 38, diz: Querido Deus, nesse momento solene, haverá um tempo como esse algum dia, quando realmente haverá um som de trovão, e o Filho de Deus descerá dos céus com uma aclamação, com a voz de arcanjo, e a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo se levantarão. E ele escreve aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus, ou trombeta de Deus. E desenha uma estrela de Davi, e as eras e a pedra angular. E cada um de nós sabe que estamos conscientes nesta noite, Pai, que teremos que responder de cada palavra que damos e de cada palavra que dizemos, até dos pensamentos que estão em nossos corações, responderemos por eles. E na mensagem, Revelação, capítulo 4, na parte 1, diz na página 33, João, chamado e ordenado pelo Senhor Jesus, prometido por Deus ali atrás que ele viria a vinda do Filho do Homem, Pedro, Tiago e João, e eles de pé, presentes, quando Jesus lhes falou e disse: tem alguns aqui que não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo. Ele não disse todos os que estavam ali de pé, mas alguns, ou seja, nem todos os que estavam ali viram isso, senão Pedro, Tiago e João. E eles foram vários dias depois disso e viram a ordem da ressurreição ensaiada e a vinda do Senhor. E escreve a ordem da ressurreição. Elias, quero dizer, Moisés, ou seja, ele disse, Elias representou os santos mortos de reticência. Eu quero dizer, Moisés, e sendo ressuscitado, Elias representou os transladados por uma coluna, a coluna de fogo. Moisés foi primeiro e depois Elias. Elias estava para ser o mensageiro do último dia, que com ele e seu grupo viriam à ressurreição, viriam a reticências, bem, viriam ao rapto. Quero dizer, Moisés trouxe a ressurreição e Elias trouxe o grupo raptado, e ali ambos estavam representados ali mesmo. E escreve, Moisés é igual, traz a ressurreição. E escreve também, Elias é igual, os raptados. Moisés é igual, traz a ressurreição. E depois de um tempo, eles os notaram então e os viram. E Pedro disse, façamos 3 tendas. Deixemos alguns ali
Deixemos alguns ir embaixo a lei. E escreve dispensação. E escreve primeira dispensação. E veremos alguns ir sob Elias e deixemos, e ali escreve segunda dispensação. E deixemos ir alguns deles desta forma. E escreve sob Jesus, terceira dispensação. Ainda estando eles falando, uma voz falou e disse: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E quando eles olharam, viram apenas a Jesus, e foi tudo derramado em um. E escreve: tudo foi derramado em um. E ele era a luz, a verdade, o caminho, a porta, o arco-íris. Amanhã obteremos uma grande lição, se o Senhor permite. Amanhã tomamos o juízo, tomamos a pedra de sardes, vê o que está representada, vê o que essa representa. Que parte, escreve sardes, é igual a juízo. Continua dizendo aqui na mesma página, ou passamos um pouquinho para frente, na página 39 desta mensagem. Eu tinha ouvido, mas agora eu vejo. Diz: mostramos essas revistas e coisas um ano antes de que acontecesse. A ciência está perplexa com ele. Aí estava o Senhor Jesus Cristo coroado. Ele está falando da nuvem. E com aquela peruca branca, tal e como vocês o veem na Bíblia. Em Revelação 1 e em Daniel, juiz supremo do céu e terra. Justamente ali, quando a ciência nem sequer o vê, e no observatório, ali na Universidade do Arizona e através do México, estão esquadrinhando. João tem estado fazendo pelos últimos 2 anos, ali tem sido dito a vocês o que vai acontecer antes. Ou seja, que isso aconteceria e foi dito nessa mensagem: Senhores, este é o tempo. E ele falou disso. O que é do terremoto de Alasca? Olhe para Hollywood, caia ao mar, vigiem para ver se não acontece. Ele nunca me disse nada errado. Acontecerá, vem? Apenas observe e vejam se não estamos vivendo na hora de fechamento da história. Nenhum homem sabe em que hora vai ser a sua vinda. Mas eu sei uma coisa, eu creio em minha condição presente, se estou em minha mente correta. Se eu não for um cristão, certamente desejaria ser um cristão real bíblico, não um denominacional. Não confie em que haja gritado. Escutamos isso esta manhã, provado pela palavra de Deus. Todo junto estava fora da vontade de Deus. Não fazia nada senão causar morte. Não esteja na vida, não no talo. Tenha fé em Deus. E ele escreve, desenha uma pirâmide às eras, e escreve tronco, e escreve tronco ali na parte dessa sétima etapa, escreve Laodiceia, e a pedra angular, escreve vida. Não estejam no tronco, estejam na vida. E escreve a era de pedra angular, ou seja, a sétima era, Laodiceia, é morte. E a vida está na era de pedra angular. Vejam na mensagem como posso vencer. E lembre que em 2000 Ele nos colocou e nos disse que estávamos na sétima etapa, na sétima era. E o que fica nessa sétima era, já sabem que esta sétima etapa é morte. Depois de terminar essa etapa,
O que vem depois é a oitava, a pedra angular. E o que não sobe a pedra angular, pois consequentemente está morto, não tem vida. Ficou onde ele o deixou, na sétima etapa. Mas depois da sétima etapa vem a oitava. O que fique com isso está morto espiritualmente. E aí nosso irmão Branham diz: está no tronco, não está na pedra angular em cima. Vejam na mensagem como posso vencer, na página 35, em espanhol, que é a 36, em inglês, diz: aqueles que estão esperando a Cristo na segunda vez, os que venceram as coisas desse mundo por sua graça, vêm a Ele fechando seus olhos a todas as coisas, menos a Ele e sua palavra. Ele aparecerá na segunda vez em glória, por Jesus mesmo com voz de mando, aclamação com voz, arcanjo com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivemos, os que estejamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para receber o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E ele escreve: olhando a Cristo, na segunda vinda, podemos vencer. Se sou ali uma porção de cinza e eu esteja ao vivo quando Ele vier, isso não faz diferença, porque eu captei a visão, o véu foi tirado e eu posso ver aquele que pôde ficar de pé e pôr suas mãos sobre mim, um homem pecador, e ao mesmo tempo sobre um Deus santo. Ele é a minha propiciação, Ele é a palavra pela qual eu fico de pé. No princípio era o verbo, Ele é essa palavra e me representa a mim ali. Amém. Eu vou gritar enquanto eu tiver fôlego, que Ele é a minha ressurreição, minha vida. Todo o resto é areia movediça, todo o resto é areia movediça. Assim como Ele levou a todos os que o esperavam, também fará com os santos do Novo Testamento, que venceram as críticas denominacionais, os pecados populares deste dia ou dessa era na que estamos vivendo. Os vencedores de cada era da igreja, os que venceram o quê? Eu sou rico e não preciso de nada, eu sou isso, aquilo. Eu sou da noiva e não preciso de nada, e não sabe que está nu e cego. Vejam o que eles pensam: eu sou da noiva. Esses são os de Laodiceia, que dizem assim, os que estão ali ainda pensando que são da noiva e não sabem que estão nus e cegos. Você pode ver essa era enganosa da que falo? Não é como aqueles da antiguidade. Lembrem que a dispensação do reino percorre 7 etapas, e essa oitava, que é a pedra angular, a era eterna. E ficaram nesta sétima era os que dizem que são da noiva, que não precisam de ouvir os trovões e o ensinamento sobre carpa, e não percebem que estão nus e cegos. Não é como aqueles da antiguidade, a quem cortaram as suas cabeças para poder obter a pedrinha branca, ou os que morreram sobre martírios e queimados em estacas e ganharam a coroa. Mas esta é uma era enganosa, que pensam que tem tudo e dizem: bem, eu sou um membro da igreja, eu sou um homem bom ou uma boa mulher, faço isso e não preciso fazer aquilo. Mas é ao que vencer. O que vencer as coisas mundanas dessa era, e ele escreve ali,
ao que vencer a era de Laodiceia. O que vencer a coisa mundana desta era. E todos irão no rapto, quando ele vem e se sente com ele no seu trono. Então, o que deveria nos importar o que o mundo diz, ou alguém mais? O grande Espírito Santo está entre nós e sua coluna de fogo nos guia. A sua palavra foi vindicada diante de nós. O seu amor está em nossos corações. O mundo ficou para trás. Nós passamos de morte à vida. E o mundo pensa que você está louco, como dizem esses que inventaram agora. Isso é um bando de loucos e fanáticos. Isso que eles estão fazendo, esse disparate que estão fazendo e essas coisas, mas vejam, esses que estão recebendo este ensinamento, veja o que diz aqui. O trono, se sentarão no trono e irão no rapto. Ou seja, que isso é para os que subiram à era de pedra angular. Vejam, continua dizendo aqui. Você crê que Deus... Eu estou na página 39 desta mensagem. Eu tinha ouvido, mas agora vejo. Você crê que Deus... Você crê que Deus que fez esta promessa, que apareceu no livro de Gênesis, que apareceu a Abraão e realizou aquele milagre, aquele mesmo Deus foi encarnado, carne humana, nasceu de uma virgem, escreve Maria. Aquele foi uma teofania ali, desde então, mas quando veio então em carne humana, e foi o mesmo homem fazendo as mesmas coisas, reticências. Você não crê que se Deus pode pegar uma pessoa, o que Ele prometeu fazer de acordo a Malaquias 4, um canal por meio do qual poder falar, Ele vai fazer a mesma coisa que Ele disse que faria? Você crê nisso? Eu também creio, e desenha ali uma estrela de Davi. Você crê que tem a fé para tocar as suas vestimentas, sua fé para tocar em sua roupa? Você crê agora que algo está falando ao seu coração que disse que você tem fé para tocar o seu vestido? Você crê que pode fazer isso? E então, você se levanta e toca com a sua fé, não com emoção, apenas com fé absolutamente pura. E essa é a fé de rapto. Por isso poderemos tocá-lo. E é por isso que Ele vai nos curar desta enfermidade, deste corpo temporário e corruptível, e vai nos dar esta cura total, nos dando o corpo eterno e glorificado. Fé sem adulteração. Diga apenas: Senhor, eu creio. Eu creio com todo o meu coração. Eu quero que Tu me toques. Agora lembrem que por fé ela tocou em sua vestimenta, aquela mulher, e ele sentiu que saiu virtude dele. E o tocar a palavra, o verbo, que esta virtude saia e adote você, porque é o que nós estamos desejando, porque para podermos ver e olhar esse momento de quando comece a acontecer a ressurreição, temos que ter as duas consciências juntas. E pela fé, você crendo de todo o coração que Deus vai te dar essa virtude de poder olhar e ver eles, isso é adoção, isso é um filho de Deus adotado, e é isso que vai acontecer com cada um de vocês muito em breve, porque já desejamos partir daqui, porque esse momento, nesse tempo, é que vai estar acontecendo tudo o que foi mostrado nesta visão ao reverendo William Branham, onde tudo o que é visível
que foi o que ele estava vendo ali, aquelas pessoas entrando pelo quartinho e sendo curadas, vai estar acontecendo nesses dias. Mas você e eu já estaremos prontos, estaremos preparados para que quando ele venha, já 30 ou 40 dias, e irmos daqui. Quando eles venham na ressurreição, não vai ser para nós sentarmos aí e começar a ouvir o ensinamento de fé de rapto. Vai ser para deixar esse mundo e para ir para cima, como dizem, e irmos no rapto, a ceia das bodas do Cordeiro. Esse é o tempo de preparação. Eu quero que tu me toques, porque eu ouvi que tu fizestes. Agora eu quero ver com meus próprios olhos. Quando olharmos para o espelho, aí nós vamos ver com nossos próprios olhos, quando Ele nos dê este corpo eterno e glorificado. Agora eu não posso tocar em você. Corresponde a Deus tocá-lo. Você crê que Ele vai fazer? Eu estou aqui olhando justamente para trás, e à minha esquerda se vê como se tivesse ali um canal, e escreve um canal e uma estrela de Davi, algo assim como o que eu tenho falado, que está ali apontando para esta direção, sendo que eu tenho dirigido a essa direção. Agora parece em forma maravilhosa, e era do seu lado esquerdo, onde ele viu essa coluna de fogo, que estava falando alguém mais acima, voar sobre o quartinho pequeno de madeira. Ou seja, que ele estava vendo o canal pelo qual Deus estava operando, o qual é na página 360. Vamos ver onde foi. Na 376, onde ele viu essa luz, o qual disse que não poderá dizer o que viu. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Agora temos visto na mensagem para todas as nações, e de uma só vez vimos quem é o mensageiro para todas as nações. Ele estará ligado à visão da carpa, porque através dele Cristo estará, o anjo forte que desce do céu, e consequentemente estará operando esses ministérios. Os judeus, os rabinos, estão esperando Elias, estão esperando o homem que estará na terra, no qual Deus estará operando os ministérios de Elias, e estão esperando a Moisés também, e estão esperando o Messias, mas eles esperam a um homem dessa terra, um homem de carne e osso. Portanto, o que foi dito pelo reverendo William Branham, quando eles vejam a Cristo vindo por sua igreja, eles dirão: esse é o que nós estamos esperando. Portanto, embora desejemos desligar a igreja noiva de Cristo dos Hebreus, está difícil, porque eles vão ver na igreja noiva de Cristo o que eles estão esperando. Consequentemente, esse mensageiro com a mensagem para todas as nações estará ligado à igreja noiva de Cristo e ao povo hebreu. E na página 58 da mensagem Senhores, esse é o tempo.
Diz, ali estavam aqueles anjos, aconteceu uma explosão como um trovão que sacudiu a terra completa. Deus sabe que digo a verdade. Apenas se lembrem, algo está se preparando para acontecer, não sei o que é, mas poderia ser isso. A razão pela qual digo isso, preparem-se. Oremos como orar, tomar nossa posição no exército desses crentes e nos prepararmos. E aí desenhe uma seta, a pedra angular, e desenhe as eras abaixo. Porque pode ser mais tarde do que pensamos. Me conhecem e ainda nunca disse uma mentira segundo o que sei. Segundo Samuel lhes disse, eu disse algo a vocês no nome do Senhor, senão o que acontece. Agora eu digo agora, eu não sei o que é isso. Eu não posso dizer o que é isso, não sei. Mas direi a verdade a vocês, estou atemorizado. Como seu irmão, desde o sábado passado, eu estava assustado. Pode ser o tempo do fim? Talvez ser tempo para que os arco-íris percorram através do céu, em um anúncio desde os céus dizendo, o tempo não será mais. O tempo não é mais. Amigo, se é, vamos nos preparar para encontrarmos ao nosso Deus. E ele escreve arco-íris, o tempo não é mais. E aí mesmo abaixo, para não ler toda essa parte, diz, página 58 bem abaixo, a 59, é tempo, está todo o mistério consumado, terminou o tocar a trombeta, e escreve da sétima, isso será realmente esses 7 trovões, preparando-se para falar algo que o grupinho que se congregou receberá fé de rapto, para entrar no rapto quando ele venha, porquanto nós seremos mudados, igual o rapto quando veio esses anjos, em um momento, em um abrir de olhos, e seremos arrebatados juntamente com os que dormem, para receber o Senhor nos ares. Vejam, isso realmente vai ser esses 7 trovões se preparando para falar algo que o grupinho que tenha se congregado receberá fé de rapto. Onde está a fé de rapto? Nos trovões, nos 7 trovões. A minha oração é, Deus, se isso é assim, eu não sei, Senhor. Eu estava apenas contando à igreja. Se é assim, Senhor, prepara o meu coração. Prepara-nos, Senhor. Porque essa grande obra, que toda a história do tempo, que todos os profetas e os sábios têm esperado por este tempo, Senhor, não sei o que dizer, estaria temeroso de dizer, não venha, Senhor, me sinto envergonhado de mim mesmo, quando olho e vejo o mundo, a condição, e não fiz mais do que fiz a respeito disso, eu me sinto envergonhado de mim mesmo. Se tivesse uma manhã, Senhor, unge o meu coração, unge-me mais, para poder fazer tudo o que eu possa trazer a outros a Ti. E escreve, se tivesse uma manhã, porque é em uma manhã que acontecerá o rapto. Na página 160 e 8 do livro de Citações. Vejam ali, onde nos diz,
Agora, nos tempos da Bíblia, parágrafo 1500. Agora, nos tempos da Bíblia, falando das vigílias, não dividia a noite em horas, mas foi dividido melhor em vigílias, e haviam 3 vigílias. A primeira vigília era das 9 às 12, a segunda era das 12 até às 3, e a terceira era das 3 até às 6. Agora aí temos 3, 3, 3, nos dando 9, um número imperfeito. E então voltamos ao 7 para o rapto, o qual acontecerá, eu creio, entre as 6 e as 9 de alguma manhã. E nos diz na mensagem Revelação capítulo 4, na página 55 diz: correto, então qualquer que queira, deixe o que passe o véu rasgado. Oh, glória seja a Deus! Estou no outro lado. E desenhe uma estrela de Davi. Desenha 2 aí e faz um desenho quadrado com uma porta ou retangular com uma porta, e desenha lugar santo e outra porta, lugar santíssimo. Aleluia, o seu nome. Escreve véu. Agora, qualquer um que queira, deixe romper as cortinas de sua própria vontade e deixe que Deus entre ao seu coração. Ali está Cristo em seu tribunal, no coração humano. E desenhe uma seta, uma pedra angular e outra estrela de Davi. Bom, vamos fazer uma pausa aqui, porque hoje a mensagem é um pouquinho longa e já desejamos colocar isso tudo do véu. Eu tinha trazido esses porque aqui fala do que está atrás do véu, mas isso já é em outro tema desses dias que tenha a ver com isso, podemos falar. E assim deixar aqui no tema que nós temos para hoje, do mistério da vinda do Senhor nas nuvens, do qual hoje é 26, e já vai a 60 anos da aparição desta nuvem misteriosa para os cientistas e para o mundo, mas para os escolhidos de Deus, conhecemos o que significou esta nuvem ali em 1963, do dia 28 de fevereiro. Nos coloquemos de pé e assim nós nos retiramos um pouquinho, mas deixamos já nesse tema o mistério da vinda do Senhor nas nuvens. Deixamos assim imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.